Aula de hoje bem rapidinha, nós vamos falar aí sobre outra estrutura de repetição. A gente já tinha visto o enquanto, agora a gente vai ver o repita até. Esse repita até, ele é uma estrutura de repetição, como o próprio nome já diz, ou seja, eu vou executar um determinado bloco de comando até que a condição ela seja satisfeita. Então, eu executo o bloco de comando primeiro até que ela seja satisfeita. A diferença dele é que é um loop pós-testado. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que ele primeiro executa o bloco, depois ele testa. Se aquilo ali ainda for falso, ele continua executando aquele teste. Então, aí, os comandos a serem repetidos, né? Repete, 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 repete. Eu tenho uma condição, ou seja, ele vai repetir aquela ali até que a minha condição seja verdadeira. Enquanto a condição for falsa, ele continua repetindo aquilo ali. Então, eu testo. Por que ele é um loop pós-testado? Porque ele é testado após o comando. Vamos ver um exemplo aí no pseudocódigo. Então, eu repita os comandos a serem repetidos até que aquela condição seja satisfeita. No pseudocódigo, né, no exemplo lá do Visual G, vamos colocar esse exemplo aí. Então, o que eu estou fazendo aí nesse exemplo? Eu tenho uma função repita, tá? Utilizo um contador aí, coloquei um número, né, para receber 1. Eu vou repetir o quê? Eu vou escrever um número e vou somar mais um número até que o número seja menor ou igual a 10. Maior ou igual a 10. Então, enquanto ele não for maior ou igual a 10, eu vou ficar repetindo aquilo ali. Professor, eu só posso usar o repita até? Não, eu tenho uma variação aí nesse repita. Eu posso, por exemplo, colocar o repita, a condição, faço o laço que eu preciso e fim repita. Então, dois exemplos aí. A forma padrão de usar o repita é o repita até. Se eu precisar, eu posso utilizar o repita para fazer um comando para mim, até que ele seja interrompido. Então, eu posso usar em um se e colocar que a condição ele vai interromper ali. São as duas formas de usar esse repita. Vamos passar para o Visual G para a gente ver e como é que a gente faz isso na prática e vocês verem o código sendo testado. Então, vamos ver como é que fica isso aqui no Visual G, né? Então, primeiro eu vou colocar aí, só colocar o nome do algoritmo aqui que eu nunca coloco. Repita. Eu vou declarar uma variável, no caso aqui eu vou declarar uma variável número, que vai ser do tipo inteiro, ok? E aí eu começo aqui o comando, tá? Vou começar esse número já com o número 1. Depois eu vou explicar para vocês por quê, só para ficar bonitinho. Então, o número já vai iniciar com o número 1. Aí eu vou fazer o laço. Como é que funciona esse laço? Repita. Ao contrário do enquanto, eu não vou fazer o teste lógico aqui ainda. Eu já vou fazer ele executar alguma coisa. Então, eu vou escrever número. Vou fazer que o número receba o número mais 1. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou incrementando, né? Eu estou fazendo com que o número vale número mais 1. Então, ele vai sempre subir mais um número. Até que número seja maior do que 10. Só isso, professora? Só isso. Vou executar aqui para ver o que dá. Olha só, ele contou para mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele somou para mim. Ah, professora, se eu aumentar isso aqui para 100, botar para ele botar bem... Se eu colocar 100 aqui, professora, dá certo? Dá certo. Ele vai escrever na tela até 100. Por quê? Porque ele fica aqui repetindo isso aqui, né? Ele fica repetindo o loop aqui até que a condição seja satisfeita. Posso utilizar, professora, um outro comando aqui dentro? Eu posso fazer uma outra coisa aqui dentro, se eu precisar? Pode. Esse bloco de comando aqui, você pode colocar o que você quiser. Você pode ler um nome, você pode... O que você quiser, você vai colocar aqui dentro, né? No bloco de comandos. E aí aqui você coloca a condição para que ele saia desse loop. Tá, então por que eu coloquei esse número 1 aqui, né? Que eu queria explicar para vocês. Se eu tirar esse número 1 daqui e executar, o que vai acontecer? Ele escreve do mesmo jeito, só que ele inicia aqui no 0. Que ele inicia com o valor 0. Então, se eu quiser que ele inicie no 1,
eu coloco 1. Ah, professora, só vai iniciar? Não, ele vai iniciar, ele vai executar da mesma forma e vai imprimir da mesma forma. Então, eu não preciso desse contador aqui. Por quê? Porque a minha condição ela é no final. Então, se eu quiser escrever aqui, assim, por exemplo, escreval, eu vou colocar uma outra sentença aqui. Vou colocar leia nome, tá? E vou pedir ele para escrever, digitar um nome. Digite um nome. Trocar a variável aqui para nome também. Nome. Nome vai ser caractere. Caractere. Beleza. Até que nome seja igual. Aí eu posso colocar o que eu quiser aqui. Nome seja igual a Luciana. Enquanto não for igual a Luciana, ele vai ficar repetindo. Então, digite um nome. Maria. Ele pede outro. João. Francisco. Luciana. Ele executa e para. Porque quando tá igual, ele para. Lembrando que ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, se eu digitasse Luciana com minúscula, ele não executaria o comando. Posso colocar o que eu quiser aqui no comando, né, no bloco de comandos, até que a condição que eu queira seja satisfeita, ou seja, que ela seja finalizada. Então é isso. Se gostou, deixa um joinha, sacanagem. Na próxima aula, a gente corrige os exercícios sobre essa disciplina. Se precisar e se tiver alguma dúvida ainda, deixa a mensagem no fórum ou manda um WhatsApp para mim. Beijinhos.